Olá, você que acompanha o Portal Primeira Página, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Política de Primeira. Desde já agradeço sua audiência. Eu sou o Fabiano Arruda, estou ao lado de Henrique Chuto. Chuto, vamos lá, mais um podcast. Vamos lá, é isso aí. Antes de começar, de apresentar o nosso entrevistado, quero fazer aquela propaganda tradicional de sempre, viu? Pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você receber todos os conteúdos novos que aparecem aí na nossa página, tá bom? Muito obrigado. Hoje nós estamos com o deputado Beto Pereira. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Fabiano, tudo bem, Chuto. Na política de primeira, e aí você estava falando ali para seguir, compartilhar, curtir, né? Para você receber política de primeira em primeira mão, né? Em primeira mão, boa. Em primeira mão. Boa. Já vou te ajudar aí no marketing, viu? Foi uma boa ajuda, deputado. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem. É um prazer enorme estar aqui, poder bater um papo sobre política com vocês aqui que fazem parte da história também política do Mato Grosso do Sul. Prazer é nosso, viu, deputado? Estamos com Humberto Rezende Pereira, mas é o Beto Pereira, né? Todo mundo conhece como Beto Pereira, na carreira política construída assim. Prefeito de Terenos aos 26 anos, em 2004, foi reeleito, depois deputado estadual, deputado federal, no segundo mandato. Eleito prefeito de Terenos jovem ainda, né? Como é que o senhor entrou para esse cargo? Como é que foi a construção política para este cargo, concorrer à prefeitura de Terenos? E sempre se pergunta, né, qual que foi a sua relação com o município para assim surgir, então, essa vida política lá? Bom, Fabiano, é muito legal isso aí, até porque até hoje muita gente fala assim para mim, falou assim, seu pai ainda mora em Terenos? Meu pai nunca morou em Terenos. A família materna minha tinha raízes com Terenos. Meu avô materno foi prefeito de Terenos por 3 mandatos, vice-prefeito por 2, e foi através dele que eu tive a minha relação política com o município de Terenos, né? Meu pai era um mero coadjuvante neste momento, né? Até porque ele residia em Campo Grande e construiu toda a vida pública dele em Campo Grande. Terenos surge na minha vida devido à relação com a minha mãe, e o meu avô. Então, Alonso Nostório de Rezende, ex-prefeito de Terenos, foi esse que impulsionou ali a minha ida ao município de Terenos quando eu decidi. Eu saí da faculdade, eu tinha ali uma decisão a ser tomada. Quando eu saí da faculdade, eu ia advogar, que era a profissão que eu tinha escolhido, me formei em Direito, bacharel em Direito, ou eu ia ingressar na política. Ingressar na política, naquele momento, eu tinha que fazer talvez, ou disputar a eleição de vereador em Campo Grande, ou a chance que me apareceu foi de disputar a prefeitura de Terenos com o grupo que naquele momento era remanescente do meu avô. E eu tomei por decisão, ir a Terenos, disputar a eleição de prefeito. Nós tínhamos e temos propriedade no município, temos alguma relação com o meio agropecuário da região, e isso me dava condições de iniciar o debate e partir para essa missão, uma escolha que eu fiz, tendo em vista que eu acreditava que eu poderia, no executivo, ajudar mais, fazer mais. E deu certo. Eu vou fazer uma revelação aqui. Meus pais, quando vieram no Japão, foram para Jamik. Você não deve conhecer. Jamik é um... Não chega a ser um distrito, né? Mas é uma colônia, né? Uma colônia que fica em Terenos. E quando meu pai saiu de Jamik, porque meu pai sempre foi produtor rural, eles foram morar perto de Terenos. E quando eu nasci naquela região. Então, na minha certidão de nascimento,
Tá Terenos. Terenos. Aí, ó, Terenense. 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 Ninguém sabe disso. Que revelação, bicho. Terenense. Naquela época, a gente nascia em casa, na verdade, né? E a gente registrava onde era mais perto, né? Não tinha nem asfalto para Campo Grande, enfim. Aí meus pais me registraram lá. Deputado, eu queria também comentar, que o senhor falasse um pouco também do seu pai, Walter Pereira. Quando eu comecei aqui na TV como jornalista, eu lembro dele no MDB, né, no antigo MDB, que depois virou PMDB, bastante aguerrido. A gente fez um levantamento, ele foi preso durante o governo militar, né, ficou preso. Ele manteve sempre fiel às suas convicções, né, e acho que foi tudo, né, de vereador a senador, acho que ocupou todas as funções no legislativo. Onde entra a história do seu pai na sua vida política, deputado? Bom, primeiro, Chuto, eu quero falar para você o seguinte: que um dia você tem que chamar ele para vir aqui, para ele trazer com mais propriedade ainda essa questão da história dele, até porque é uma história de muita luta, de muita convicção, de muito propósito. É uma história muito bonita. Em 72 ele é eleito vereador em Campo Grande, depois de ter lutado contra o regime militar. Aí ele tem uma história muito engraçada que você vai ter oportunidade de reiterar isso com ele. Mas ele vai em 74, eleito vereador em 72. Em 74 ele tinha um compromisso com o Sérgio Cruz para ser o deputado estadual dele. Só que veio uma orientação nacional do partido que todos os vereadores de cidades acima de tantos mil habitantes obrigatoriamente deveriam ser candidatos para fortalecer a legenda partidária, para eleger o maior número de deputados à época. Ele obrigatoriamente sai candidato pelo MDB a deputado estadual, quando o Mato Grosso era uno, né? Era um Mato Grosso só. E não vai ganhar a eleição, né? Na sorte, ganhou o Sérgio e ganhou ele. Foi uma obrigatoriedade que para ele foi benéfica. Aí depois deputado federal, deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul. Mas assim, meu pai tá super bem de saúde, tá com a mente oxigenada, discute todos os temas de forma muito atualizada, me ajuda muito. Dá muito pitaco no seu mandato? Mas demais, demais. Ele toca... Filho, passa aqui em casa, você já pode saber. É algo que vai ser discutido ali. Esses dias ele estava até me falando, vou até entrar aqui para um assunto. Ele me chama lá e fala o seguinte: Beto, você está com um posicionamento correto quanto à sua crítica ao governo federal, que o governo não deve mais majorar impostos e deve fazer o dever de casa quanto ao corte dos seus gastos. Só que a Câmara Federal, o Judiciário, também fazem parte do orçamento da União. E no momento em que vocês se posicionam pelo aumento de deputados, pelo aumento de juízes, pelo aumento disso, está se cobrando algo da União que vocês não estão fazendo. E é a mais pura verdade. Por isso eu sou um crítico contumaz daquilo que foi a última pauta do Congresso Nacional, aumentando o número de deputados, onde deveria sim ter uma nova formatação, mas com um número pré-estabelecido pela Constituição, que era de 513 parlamentares. E não um número aumentado para resolver um problema de aumento populacional que houve num processo migratório natural. Daqui a uns dias é o Mato Grosso do Sul, que está reivindicando no Supremo Tribunal uma vaga. Aí vai aumentar mais uma?
A dificuldade, me parece, de cortar na própria carne, né, deputado? Quando o Congresso precisa fazer, quando o Executivo precisa fazer, né? Cortar da própria carne, enxugar gasto, reduzir. Há uma dificuldade de instituições como um todo, né, que a gente vem acompanhando. O que eu ia perguntar, voltando um pouquinho na questão da história, é que o senhor falou que todo mundo que acompanha um pouco da sua trajetória imagina que o senhor possa ter tido um início na trajetória política por conta do seu pai, um nome conhecido na nossa história, mas o senhor estava revelando que, na verdade, a parte materna já tinha uma história política também. Então, na verdade, o senhor... pelas duas linhas, de baixo e de cima. O senhor respira, então, essa questão de política em casa foi muito natural, eu imagino. Natural. Eu não tive... Mas nunca foi forçado, foi? Nunca tive. Eu acompanhava meu pai de muito novo, de pequenininho, segurando nas calças dele, eu estava lá em cima de palanque, entendendo a necessidade do diálogo. Meu pai sempre foi um cara de muitas convicções, um cara muito rígido, um cara que não abria mão dos seus princípios, mas era e sempre foi alguém aberto ao diálogo. Eu cansei de, por diversas vezes, acompanhar meu pai fazendo duras críticas a um adversário político eleitoral, né? Mas ao embarcar para Brasília, que eu ia levar ele no aeroporto, ele estava lá conversando, dialogando e criando pontes, né? Discutindo alternativas. Acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu tive com meu pai. Mas também, quando ele tem a oportunidade de ir para o Executivo, quando ele assume a Secretaria de Educação, aí eu acho que ele consegue transmitir algo que, para nós, ele transmitiu desde muito jovem, desde criança. Ele falava assim: filho, o que difere o filho do mais humilde trabalhador do mais abastado é justamente oportunidade. Então, se você vai entrar na política, se você vai conversar sobre política, gere oportunidade para as pessoas. Ele tem que ter oportunidade da educação, ele tem que ter oportunidade do emprego, ele tem que ter oportunidade de ter qualidade de vida. Então, esse foi o grande legado. E meu pai, quando secretário de Educação do estado de Mato Grosso do Sul, ele cria, na época, vocês se recordam, só passava no vestibular quem fazia o cursinho. Era muito difícil, o vestibular era muito concorrido, né? E as escolas preparatórias particulares, elas davam uma vantagem muito grande ao aluno do ensino médio público. E meu pai teve a ideia, né? Juntou com os principais técnicos da educação à época a sua ideia e criou o projeto Master, que funcionava ali no Hércules Maimone e que dava a todos os alunos da rede pública de ensino a possibilidade de fazer o segundo grau, o terceirão, com os melhores professores da rede, com as melhores condições possíveis e num programa de seleção. Quem que ia para o Master? Era meritocracia. O aluno não ia lá à toa. Ele tinha conquistado isso lá no Maria Constância, no Lúcia Martins. Cada um garimpava a sua vaga. E com esse garimpo ele ia lá para uma escola de seleção. E naquela escola de seleção ele tinha todas as condições de disputar o vestibular, a prova de vestibular, com condições paritárias com qualquer um da escola pública. Então, assim, meu pai não deixa um ensinamento, mas uma formação. Deputado, essa de 2004 o senhor não parou mais, né? O mandato atrás do outro, né? Algum arrependimento nesse período, deputado? O senhor pensa assim, olhando atrás, fala, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente? Eu entendo assim que todas as vezes
se você parar para pensar, você fala, não, aqui eu poderia ter... Fazer um ajuste aqui, ter um feito ajuste ali. aqui. Mas tem coisas que são impressionantes, Chuto. A vitalidade, a disposição que você tem no início de mandato, como eu fui prefeito com 26 anos, podia, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, tá? Mas não tinha a garra, a disposição, a vontade de acertar, aquilo era muito maior. Então eu acho cada coisa no seu tempo. E o tempo é de Deus, não é seu. Eu fui, naquele momento, um prefeito realizador no município de Terenos. Não tinha, por exemplo, as benesses que hoje todos os municípios do Mato Grosso do Sul têm com o governo do estado que investe em tudo quanto é município, fazendo asfalto, fazendo escola, fazendo isso, fazendo aquilo. A gente, quando recebia um convênio de 50 mil, de 30 mil, de 20 mil, soltava fogos de artifício. Hoje você vê aí municípios todos, e aí eu estou falando de forma indistinta, todo município tem convênio de 5 milhões, de 10 milhões, de 14 milhões, 15, pavimenta, isso, faz aquilo. O prefeito precisa ter só projeto. Ele projetando, ele tem parceiro para execução. Antes não, você tinha que sangrar de cá, de lá para poder... Deputado, eu lembro que nessa época de prefeito de Terenos, o senhor era muito ligado ao governador André Putinelli. Isso. Como é que está a sua relação com ele hoje, depois que foi pro PSDB? Como é que está a relação? A minha relação com o governador hoje é uma relação muito boa com o ex-governador André Putinelli. Nós tivemos, inclusive, o apoio do MDB e do governador aqui na eleição que disputamos em Campo Grande. Nós tivemos ali uma divisão, um racha, justamente quando na disputa para o Senado houve uma certa desproporcionalidade entre o empenho do então governador para o Moca em detrimento à candidatura do meu pai. Isso numa interna partidária. E isso trouxe um certo desconforto. E houve uma sequência de ações do então governador André Putinelli que começaram a criar dissidências. Essa ação foi uma, a disputa lá atrás em Campo Grande foi outra, e isso foi criando um corpo onde o principal parceiro histórico do MDB, o PSDB, desembarca dessa parceria. Eleição de 2014? Foi 2014 com o Reinaldo? Não, 2016. 2016 para a Prefeitura de Campo Grande. Para a Prefeitura de Campo Grande. Foi quando houve ali a fissura entre PSDB e MDB. E claro que aquilo começa a abrigar todos que estavam, de certa forma, descontentes. Virou um cesto de vozes que destoavam. E aí agora, com o passar do tempo, né, a hegemonia hoje do PSDB, né, dentro do Estado, na política estadual, a gente enxerga que aquilo que nós pensávamos parecido, aquilo que a gente pensava e criou junto, pode de novo convergir. E hoje existe uma convergência entre o PSDB e o MDB no estado de Mato Grosso do Sul. Eu só vou corrigir uma data aqui, acho que eu tô lembrando aqui, deputado. Acho que essa eleição que teve esse rompimento foi de 2012, eu acho. 2012, tá certo. Né? 2012. Tá certo. Foi a eleição que eu saí da Prefeitura de Terenos. Uhum. Sucessão do Nelsinho Trate. Isso. Sucessão. Final do mandato do Nelsinho, aquela disputa. Reinaldo,
Giroto, E Bernal. exatamente. E Vander. E os aliados históricos acabam, em um determinado momento, se dividindo. E a história foi mostrando isso, né? PSDB e MDB caminharam durante os últimos anos recentes longe um do outro. Agora se aproxima mais de uma conversão, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, sobre essas composições político-partidárias. Mas o que eu ia perguntar é se o senhor ou seu pai em algum momento verbalizaram isso, André Piccinelli, que foi? uma insatisfação em relação à falta de apoio. Não, quando ao final do processo de internas partidárias e a prévia, isso ficou estampado, né? Houve aí o registro não só formal, mas houve aí a cisão naquele momento. E uma mágoa naquela época ou não? Você não considera? Não, na época ficou nítida a mágoa, o ressentimento. Uma insatisfação. Hoje resolvido. Episódio resolvido. Antes de entrar na disputa para a prefeitura, eu queria pegar um gancho de um assunto que tem a ver com isso também, mas ainda deixando um pouco esse episódio Terenos, porque ele respingou muito na sua campanha, que foi um registro por parte dos seus adversários de uma reprovação de contas pelo Tribunal de Contas quando o senhor era prefeito de Terenos. Isso foi muito explorado pelos seus adversários na campanha, na disputa para a prefeitura. Como é que terminou a campanha? O que o senhor conseguiu dizer em relação a isso para eles? Você vê que terminou a campanha, terminou todas as críticas. É natural, né? Elas aparecem quando querem de alguma forma denegrir a imagem da pessoa. Eu digo uma coisa, Fabiano, eu fui prefeito por 8 anos. Eu fui eleito com 38% dos votos em 2004. Eu fui reeleito com 78% dos votos. Tive a maior votação percentual da história do município. Fui eleito deputado estadual 2 anos após a prefeitura, e nós tivemos em Terenos mais de 50% dos votos. Reeleito em 2014, eleito deputado federal em 2018. Depois, votado novamente em 22, com todas as contas e com todas as certidões possíveis do Tribunal de Contas. Contratos, apontamentos de contratos, isso vai acontecer em qualquer momento, mas não existe uma conta sequer minha reprovada. Agora, o que aconteceu e acontece de forma recorrente e a gente lamenta é que o Tribunal de Contas, através de um único conselheiro, faz aquela ressalva. O presidente do Tribunal de Contas agiu com interesse numa candidatura, onde ali é uma corte de magistrados que deve ter a imparcialidade, não pode se posicionar politicamente. Aí se tira algo, se pinça algo de um contexto que não é o verdadeiro, porque como que 12 anos depois, eu disputando todas as eleições, aí sim aparece um apontamento de ter uma conta reprovada. Ora, deputado, esse episódio, o senhor avalia que repercutiu negativamente na sua campanha? Em algum momento? Eu acho que não chegou a criar um desgaste. Veja bem, eu utilizei e utilizo da minha gestão em Terenos como exemplo. Eu fiz a primeira escola em tempo integral do estado de Mato Grosso do Sul. Campo Grande não cumpre nem aquilo que é hoje lei no PNE, no Plano Nacional de Educação. Eu fiz a primeira, lá na Jamic, chuta. Eu fui o primeiro município do Centro-Oeste a distribuir um computador por aluno. Gente, eu saí da prefeitura em 2012. Olha quanto tempo isso faz. E eu sempre falava e dava como exemplo Terenos pelas realizações.
Nós somos o primeiro município a fazer o seguinte: tá tendo baixo rendimento escolar, vamos fazer exame de vista e exame auditivo em todas as crianças. Quem tiver deficiência visual ou auditiva vai receber o aparelho para ter condição de ter rendimento. O IDEB de Terenos, nós alcançamos aquilo que era a meta para 2020. Então, todas essas ações foram ações que me alavancaram, proporcionaram ter um mandato de deputado estadual, 2 mandatos de deputado federal, através desses exemplos. E exemplos que eu carrego. Eu fiz 500 casas populares. Nós pavimentamos mais de 90% das ruas do município. Eu construí mais salas de aula do que existia em Terenos. Dobrei o número de alunos na rede municipal. Então, assim, foi esse case de sucesso aqui que nos proporcionou. Então, foi aprovação. Foi aprovação, e a aprovação mais importante. E aí foi isso que a gente trouxe para Campo Grande. Foi o debate, foi o exemplo. E eu falava o seguinte: toca lá. O prefixo de Terenos é um só, é 246. Pergunta se foi bom ou não. E aí o senhor traz essa experiência política na empreitada, na candidatura do PSDB à Prefeitura de Campo Grande. No final das contas, o senhor acaba ficando fora do segundo turno, né? Para o PSDB, um partido que tinha e tem ainda a esmagadora maioria política no estado. Eu falo de prefeitos, falo no legislativo. O que faltou, na opinião do senhor, olhando, revendo, porque eu acho que o político faz muito isso, rever trajetórias passadas, recentes, para aprimorar, ajustar a rota, mas o que faltou, na sua opinião, que essa aprovação política e essa boa trajetória que o senhor está mencionando na Prefeitura de Terenos não foram suficientes para convencer os eleitores aqui em Campo Grande? Sobre essa pergunta do Fabiano, eu vou colocar um pouco mais de pimenta. De pimentinha. O senhor sentiu que faltou empenho de alguns companheiros do partido, enfim, na sua avaliação? Não, eu não culpo de forma alguma a falta de empenho ou a falta de participação de alguma ou outra figura partidária ao resultado da eleição. Eu enxergo que a gente tem que observar algumas coisas que são importantes. A diferença foi muito pequena, né? Primeiro, assim, o tamanho da força da máquina municipal. Nós tínhamos aqui um cenário onde a cidade estava como está hoje, né? A prefeitura, o paço municipal, a prefeita, estava como está hoje, com críticas acentuadas, com uma falência na prestação de serviços, a cidade sem zeladoria. A gente é tudo isso. Com 2 meses, vamos ser bastante sincero, com 2 meses, setembro, agosto, setembro e outubro, depois no segundo turno, criou-se um ambiente em Campo Grande que as coisas estavam acontecendo. Que a cidade tinha retomado a sua capacidade de investimento, tinha retomado os investimentos públicos, tinha retomado sua zeladoria. A cidade estava pulsando realizações. E com isso, a gente notou e a gente acompanhava todos os dados eleitorais, a gente acompanhou uma crescente de uma candidatura que veio se consolidando e com uma narrativa que colou. Nós temos que ser inteligentes para dizer: olha, o meu curto espaço de tempo não foi suficiente para fazer as entregas que eu quero, que eu planejei e que eu vou fazer. E com o ambiente meio mexido, isso colou.
Aí a gente observa agora, olha, hoje já fazem 6 meses. Não 6 meses da eleição, mas já 6 meses. De mandato. Eu não vi mais falar de hospital municipal. A buraqueira tomou conta. O mato tomou conta. Mas é o instrumento, o instituto da reeleição. Ele, quando pega um gestor que não tem medo, não tem receio e vai pro all-in, toca todas as fichas, sem responsabilidade alguma, sem comprometimento com as finanças algum, quando acontece isso, ele surte um efeito, sim, muito severo na sociedade. Deixa eu pegar uma deixa aqui, antes de ir para outra pergunta que é importante. O senhor tocou num assunto que eu acho que a gente pode já emendar. Fim da reeleição, o senhor concorda? O senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor do fim da reeleição. A reeleição, ela trouxe para o aparato político uma retórica muito ruim. O cidadão é eleito, né? Porque numa reeleição, por exemplo, sem reeleição, algumas ações dessa natureza não teriam acontecido. Por exemplo, né? O senhor foi reeleito como prefeito de Terenos, né? Fui reeleito. Não. Existem bons exemplos. Não estou falando, mas eu sou contra. Por quê? O que acontece? Existe aquele que senta na cadeira e a partir do momento ele fala assim, não, eu não preciso trabalhar no primeiro ano, eu não preciso trabalhar no segundo, eu não preciso trabalhar no terceiro. Quando chegar bem pertinho da eleição, eu faço alguma coisa e tô competitivo. Essa é a retórica. Eu tive que reconstruir uma cidade que estava acabada, num segundo ano reconstruir mais um pouco, no terceiro ano reconstruir mais um pouco e no quarto ano pedir para a população para continuar tendo em vista que a reconstrução ainda precisava Era necessário aquele tempo. Ainda um outro capítulo. Deputado, essa tese do fim da reeleição no Congresso, pelo que o senhor está sentindo agora, ela passa? Tem como passar? Eu acho o seguinte, primeiro, a gente tem algumas coisas que estão sendo discutidas em conjunto e que podem prejudicar. Estender um mandato de 10 anos para o senador é muito ruim. Nessa que na verdade é um pacote, né? É um pacote. E aí, talvez, aquilo que é o principal, que era por fim a reeleição, né, esse pode ser prejudicado pelo pacote. Pelo pacote. Então, o aumento de 4 para 5 anos dos mandatos, eu também sou totalmente favorável. Você elege sem reeleição ao executivo e passa para um mandato de 5 anos. Agora, o mandato de 10 anos para o senador é um mandato muito longo e que traz algum desconforto para a votação. E a coincidência de eleições também traz uma divergência na Câmara, porque na Câmara e no Senado, porque existe interesses, né, principalmente de momentos em que você possa disputar a eleição no exercício do mandato, né, que atrapalham a questão da coincidência. Eu sempre defendi isso e acho que esse é o melhor modelo. 2 pontos em relação ainda à eleição de prefeito. O senhor estava dizendo do Instituto da Máquina Pública, né, da reeleição como um todo. E aí eu queria colocar o outro lado aqui para ouvir o seu comentário, que é a questão de que o senhor, independentemente de não representar a máquina do município, o senhor também representava a máquina do Estado de alguma forma. Então o senhor tinha um modelo para espelhar, para dizer, não, o governo é bem avaliado e a gente pode replicar boas práticas aqui em Campo Grande também. E a outra coisa é, como deputado federal, o senhor já teve algum tipo de audiência com a prefeita para trazer demandas que o senhor acredita que não estão boas para Campo Grande? O que o senhor faz desses 2 pontos? Bom, primeiro o seguinte, ter a máquina é uma coisa, operar a máquina ao interesse pessoal é outra. Eu tive sempre o apoio
do governador Eduardo Hildel enquanto político, enquanto alguém que está à frente do executivo estadual. E ele se posicionou, fez compromissos, hipotecou o seu apoio. Agora, não houve, por parte do governador, o ensejo da máquina em favor de um candidato pessoalmente. E ele tá certo. Diferente do que aconteceu em Campo Grande. Não adianta a gente ludibriar o eleitor. Pelo menos eu não queria ganhar a eleição ludibriando o eleitor. Foi o que foi feito em Campo Grande. Aqui, o Instituto da Reeleição contribuiu para um estelionato eleitoral. E em relação à Esse é o nome. Agora, como deputado federal, o senhor teve alguma agenda já com a prefeita? Eu, Fabiano, deixa eu lhe falar, recebo toda semana em Brasília. Eu estou indo hoje para Brasília. Fico em Brasília o meio da semana e recebo prefeitos também aqui no meu escritório, em Campo Grande, ou em agentes. Eu recebo por semana, mais ou menos, 10 a 12 prefeitos, entre prefeitos e vereadores também. E é porta aberta. É porta aberta. Sempre foi. Não é que é antes da eleição de Campo Grande, depois da eleição de Campo Grande. Se você olhar minhas redes sociais, você vai ver, recebeu a visita da prefeita de fulano, do prefeito de ciclano, do meu partido, eu tinha o prefeito de Ribas do Pardo, era do PT. Primeiro era do PSOL, depois era do PT. Eu recebi ele, todas as vezes. E o que esses prefeitos vão tratar com você? Eles levam lá, olha, eu preciso da pavimentação disso aqui, eu preciso da escola, eu preciso do posto de saúde, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É ele que traz para mim, e não é algo, não, mas isso é o gabinete do Beto. Não, é o gabinete de todos os deputados federais do estado de Mato Grosso do Sul, todos os senadores, eles trazem as demandas. Eles trazem as demandas. O prefeito de Dourados foi lá em todos os gabinetes no mesmo dia. E pede uma escola, pede um posto de saúde, pede isso, pede aquilo. Eu nunca recebi a visita da prefeita de Campo Grande. Nem antes das eleições e nem após as eleições. E isso tem afastado os investimentos. Pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, com a bancada, e trouxe esses investimentos para o Estado. Só para você ter uma ideia, todos os municípios, a gente busca o recurso para empenhar para o prefeito ou prefeita executar. No governo do Estado, isso não é decisão minha, porque é importante dizer o seguinte, não, é porque você disputou a eleição com ela, você tem mágoa, ressentimento. Não, a decisão não foi minha, foi a decisão da bancada. Sabe onde que a gente está colocando os recursos de Campo Grande? Para o governo do estado fazer o investimento. Você sabe por quê? Porque Campo Grande, quando você coloca um recurso aqui, nós todos já colocamos, ela não dá conta de investir porque não tem contrapartida. Não tem projeto estruturante, não tem a ação de secretários. Veja bem, eu mandei um recurso quando eu entrei em 2018, o meu primeiro orçamento foi 2019. Primeiro orçamento que eu pude colocar emenda. Eu fui eleito em 2018, federal. Eu coloquei um recurso. Eu era o Marquinhos Trade, prefeito. Era o Marquinhos. Foi empenhado em 2020 para o município de Campo Grande. Você sabe quando que foi a obra executada mesmo, e entregue? E aí eu vou te falar, é o campo de futebol do Buracão no Aerorancho e o campo de futebol do Indu Brasil,
atrás ali da grande parada. 24, beirando a eleição. Não, no período eleitoral. Durante a eleição. Foram 4 anos. Para 2 obras que não tem complexidade. Que não tem nem algo que precisa, olha, não, peraí, um viaduto, preciso fazer um projeto, passar, aprovar, pegar licença ambiental, preciso de uma série de coisas. Não, é para essas 2 obras. Então por que a gente está fugindo e buscando expertise do Estado, buscando a credibilidade do Estado para os investimentos em Campo Grande? Por falta de confiança, de credibilidade. E aí onde que está? Ali, hoje, os nossos recursos. Nós estamos opinando, falando, olha, governador Eduardo Riedel, nós queremos o viaduto da Coca-Cola. Serão 60 milhões de reais que serão destinados a essa obra, que já está com o projeto executivo pronto. Tá? Daqui uns dias ela vai ter início. Ano que vem nós estamos com obra sendo executada. Governador, eu identifiquei isso, levei para o meu programa eleitoral, propus, e o governador vai tirar do papel, que é a ligação da Guaicurus lá com a Guinterrans, fazendo ainda a ligação da Norte-Sul bem no meio desse trecho de ligação. O governador vai executar. Então os recursos estão chegando a Campo Grande por uma outra via. Tem um episódio ainda para encerrar essa da disputa para Campo Grande que envolve o ex-presidente Chuto, que é importante esclarecer também. Reinaldo Azambuja já esteve aqui o ex-governador há umas 2 semanas, né? Por aí. Ele comentou sobre a eleição passada e fez uma avaliação do que poderia ter também contribuído para a derrota da sua candidatura. Ele comentou na avaliação dele, tá? Ele considerou que a campanha foi uma campanha muito agressiva. Talvez seja coisa da marreta, não sei o que dizer, mas isso é a avaliação dele. E que poderia ter dado um pouco mais de visibilidade ao apoio do ex-presidente Bolsonaro. O senhor concorda com essas avaliações? Como o senhor avaliar? Não, eu acho são 2 pontos, né? A campanha mais... Eu sempre digo uma coisa. Tanto a vitória quanto a derrota, elas não são imputadas a um único fator. São uma série de fatores. Tem o detalhe pequeno, o detalhe médio, o detalhe macro, grande. Então não dá para você mensurar isso. A participação do ex-presidente Bolsonaro de forma mais incisiva poderia ter angariado uma parcela maior do eleitor de extrema direita? Sim, pode ser. Não dá para mensurar isso. Inclusive o próprio Reinaldo, ex-governador Reinaldo, a mim já havia se posicionado dessa forma, acreditando que sim, poderíamos ter utilizado mais. E o tom da campanha, deputado? E eu entendo mais uma coisa, né? Que o debate, isso tem uma convicção minha, que o debate deveria ser não um debate nacionalizado, mas um debate sobre os dia da população de Campo Grande, sobre os dilemas da população de Campo Grande. Sobre os locais, né? Sobre os temas locais. Porque não adianta a gente aqui, com o Lula ou com o Bolsonaro, porque eles não vão colocar remédio no posto, não vão tapar buraco na rua. Isso tem que ser algo da comuna, da comunidade, da população. É o meu entendimento. Talvez, e entendo, por exemplo, Cuiabá, não se falava dos problemas. Falava, você é do PT e eu sou do Bolsonaro. E foi assim até o final, né? E foi assim até o final e o cara ganhou do Bolsonaro. Com 1 ou 2%, né? Foi uma eleição muito apertada. Apertadíssima. Mas ganhou. Com certeza, isso foi preponderante para ele lá. Eu tô olhando aqui de fora, né?
Mas, bom, o tom da campanha, eu acredito que era o tom do sentimento das pessoas. Existia e existe em Campo Grande uma indignação. Quando você vai, Chuto, lá na Guinterrans e enxerga que até hoje tem gente morrendo, tem acidente de carro, tem prejuízo material todos os dias, tem comércio falindo por conta de uma intervenção mal feita. A vontade do cidadão campo-grandense é de pegar a marreta e arrancar aquilo ali na marra. Eu não ia sair, pegar a marreta e sair quebrando as coisas. Agora, eu ia ter tirado aquilo lá já. Aquilo eu já teria tirado. Isso também acontece na Rui Barbosa também, né? Os comerciantes da Rui Barbosa. Rui Barbosa quebrou o comércio, os imóveis foram todos eles desvalorizados. É um projeto que não teve discussão com a sociedade. É um projeto que foi enfiado goela abaixo na sua concepção e na sua execução. E é um projeto que, o pior de tudo, não vai nem para frente nem para trás. O senhor voltaria a disputar a prefeitura de Campo Grande? Isso é uma aspiração política ainda? E a marreta voltaria se o senhor disputasse, não? Deixa eu lhe falar, tudo no tempo de Deus. Acho que a gente tem que... Mas é um desejo? Sim, eu tenho desejo em resolver, desejo em fazer. Não tenho questão pessoal, não é questão de ego, é uma questão de entender. Sabe o que é o meu sentimento? Eu sou nascido em Campo Grande, Fabiano. Nasci na rua Joaquim Murtinho, 1401. Antigamente ali na frente era um colégio chamado Universo. Pertinho da Bahia, entre a Bahia e Vendas. Isso aqui tudo, eu andava aqui. Andava a pé, bicicleta, TV Morena. Os meninos aqui, Guilherme, Zarantes, os gurizados, a gente jogava bola aqui no Campo do Léo. Tá? Eu sou nascido, criado, estudei no Dom Bosco, estudei no São Bento, fiz faculdade, no CDB, na Uniderp. Tomou garapa na Praça Aquidauana? Tudo. Então, assim, andava. E, assim, o que eu enxergo? Eu enxergo que Campo Grande é uma cidade que tem um potencial danado. É uma cidade que tem uma possibilidade de surfar no momento em que o Estado está vivendo. Nós estamos no Estado que mais cresce, que mais investe, que tem os melhores indicadores para isso, para aquilo, para tudo, e é tudo verdade. E a gente não consegue, em Campo Grande, se apropriar disso. E eu acho que Campo Grande, pelo potencial, Campo Grande tem um planejamento que foi feito anteriormente que lhe garante isso. É diferente, por exemplo, você vai Cuiabá. Como que você vai resolver o problema do centro de Cuiabá? Umas ruas tudo espremidas, um centro histórico. Você tem dificuldades que Campo Grande não tem. Aqui houve um planejamento ao longo do tempo de bons prefeitos, né? Cito Levi Dias, cito André Putinelli, cito Nelsinho no seu primeiro mandato ali, executando obras importantes no segundo. Então, assim, teve um bom planejamento. Agora, depois disso, ela vem se perdendo. De 12 anos para cá, ela se perdeu no caminho. E está se sustentando ainda, porque houve essa estruturação lá atrás. Está permanecendo de pé por conta disso. Agora eu enxergo que Campo Grande é para ter viaduto, Campo Grande tem que ter pequenos túneis, Campo Grande precisa novamente pensar na qualidade de vida. Já foi uma cidade que oferecia isso, com limpeza, com zeladoria, então são todos esses fatores que eu acho que impulsionariam uma disposição. Deputado, eu quero talvez seja a nossa última pergunta sobre a disputa, a última eleição. Por que em segundo turno o senhor preferiu ser neutro?
Sem apoiar, ficar neutro, né? Não apoiou a Rose nem a Adriane. Porque eu não acredito que nenhuma teria capacidade e coragem para fazer as mudanças que Campo Grande precisa. Eu não vou colocar o meu nome, emprestar o meu nome a quem eu não acredito. Eu preciso estar convencido. Eu posso até errar. Mas eu tenho que estar convencido que existe capacidade, existe compromisso para isso. E eu não enxergava de forma alguma compromisso e capacidade para fazer e coragem para fazer as mudanças de ambos os lados. Deputado, nós temos já 50 minutos de conversa, já passou rápido. Rápido. E a nossa pauta aqui está extensa ainda. Tá extensa. Então vamos lá. Mais rápido, um pouco mais curto nas respostas, para a gente avançar o máximo possível, porque tem muita coisa boa. Mas é só vocês parar de perguntar. Não, mas essa não é a intenção, porque o senhor para de responder, aí não é interessante para a gente. Deputado, a gente está no momento em que os principais partidos estão fazendo as tratativas, né, para fusões, federações. O tabuleiro está mexendo bastante. O PSDB estava assim, contando que como incorporar o Podemos, mas parece que essa história já acabou. Para onde vai o PSDB? Bom, nós lá atrás, quando aprovamos a cláusula de barreira, tinha um objetivo. Né? A cláusula de barreira, sim. Inclusive com uma progressividade das metas a serem alcançadas pelos partidos políticos. O objetivo era a diminuição de partidos. É inconcebível para nós vivermos num país que tinha representatividade de mais de 30 partidos no Congresso Nacional, na Câmara. Isso é coisa de louco, de maluco. Agora, o que surge a partir dos primeiros efeitos da cláusula de barreira? Olha, se a gente não incorporar, a gente vai acabar. Acabou o resultado, para cumprir tem que juntar. Fusão, incorporação. E assim foi. Hoje, dentro do plenário, só tem 15. Então já caiu pela metade. Só que o degrau que vem agora é maior do que aconteceu. O sarrafo é maior, né? O sarrafo é maior. Então o que vai acontecer? Ou os partidos se reposicionam, ou eles vão ter dificuldade de sobreviver. Sim. O PSDB teve isso. O PSDB era um partido de 60, depois, quando eu cheguei lá, 30, em 2018, e agora elegeu, junto com o Cidadania, que já foi uma operação que nós fizemos para ter junto, 18. Espera um pouquinho. Já caiu pela metade em 2. Em relação aos governadores também, né? A coisa vai minguando. Porque assim, é um castelo que vai desmoronando. E enquanto o PSDB nacional estiver olhando para o cenário como se fosse para o próprio umbigo, nós não vamos ter nenhuma atitude que vai impulsionar o partido. Nessa configuração com republicanos, MDB entrando... Bom, é uma possibilidade? Nesse sentido, o que aconteceu? Por que naufragou com Podemos? Com Podemos. Naufragou com Podemos porque os interesses pessoais daquele que está na direção, e aí cito Aécio Neves, estão prevalecendo aquilo que deveria prevalecer, que é o interesse coletivo. Isso já custou 2 governadores, né? Isso já custou 2 governadores. Bom, nós teremos, eu não sei se isso prosperará, mas a gente está olhando e vendo uma federação do União com o PP, 120 deputados. O próprio PL tem 100 deputados. O PT tem uma federação com PV, com PCdoB e tal, que lhe dá 100 deputados. Então, olha para você ver. Aqui, nesses 3 nomes que eu falei, com uma representatividade boa. Mais da metade. Mais da metade. Metade do fundo eleitoral. Já tem 300 e tantos deputados. Se houver uma federação de MDB com republicanos, dá uns 80 aí. Vai dar 90 deputados. 90. Se o PSDB tiver
sabedoria e inteligência, ele se junta nisso aqui. É o momento dele entrar para dentro de algo que vai ter o mesmo tamanho, mesma representatividade de todos esses atores que eu citei aqui anteriormente. Aí conta fundo eleitoral, tempo de televisão, assim. Né? Então é uma série de coisas e não é um novo normal que surge. O que é o novo normal que vai surgir a partir da eleição de 26? Vão ter 6 legendas, 7 legendas no Congresso Nacional. E vão ter 4 que vão decidir. Votação. Não. É posicionamento em mesa, sim. Representatividade nos Comissões. estados, comissões, uma série de coisas. O PSDB hoje não consegue indicar presidente de comissão importante alguma. Nesse cenário, o senhor, independentemente das mexidas, o senhor fica no PSDB? Se o PSDB não se mexer, eu estarei em outra agremiação política. Isso é fato. Isso é fato. Tem um namoro mais assim ou não? Eu tenho uma simpatia e assim, primeiro eu quero dizer o seguinte, todas essas discussões, eu não vou tomar, tô dizendo aqui, mas vamos tá sempre conversando. Governador Eduardo Rido, governador Reinaldo, que já se posicionaram de forma igual. Eles não ficam no PSDB, né? Um tem convite pro PL, o outro tem convite pro PP, o outro tem convite pro PSD, tem convite para tudo quanto é lado, mas eles não ficam no PSDB se o PSDB não se movimentar. Agora existe uma possibilidade deles ficarem? Existe. Caso haja um movimento que inspire. Mas mesmo que haja essa federação MDB, Republicanos e o PSDB, tanto o governador Riedel como o ex-governador Azambuja, eles podem migrar para outras siglas. Podem. Não obrigatoriamente, mas cria pelo menos uma possibilidade de discussão. Sim. Que hoje não existe. Hoje não existe. Hoje estão mais de saída do que permanecer. Nesse caso, no caso, por exemplo, do governador Riedel, ele migrar para uma outra sigla. Você acompanha ele ou acompanha a Zambuja? Qual é a sua avaliação? Nós vamos tomar uma decisão em conjunto. O PSDB aqui no estado pode ser dividido em 3 grupos, assim, 2 grupos? Eu acho que pode acontecer isso, Chuto. Pode acontecer. Ter aí... veja bem, nós temos que pensar de forma estratégica. Nós vamos ter uma federação, caso ela venha existir. A gente está falando aqui. Nós vamos ter uma federação de MDB e republicanos, de 90, podendo ser até 100. Podendo ser até 100, se o PSDB ingressa. Sem nenhum representante no Mato Grosso do Sul, nós vamos deixar esse espólio que está sendo criado, gerado em Brasília, sem nenhuma representatividade no Mato Grosso do Sul. Então, eu sou muito simpático ao Republicanos. Sou simpático e aí digo o porquê. Eu tenho uma amizade, uma relação muito grande e fraternal com o presidente Marcos Pereira, pessoa que a gente se relaciona muito bem em Brasília. Segundo, o partido tem um projeto nacional. Tem um nome. E tem um nome que, ao meu ver, é o nome que consegue ao seu lado o maior número de convergências, criando talvez um cenário quase que imbatível. Esse nome seria o Tarcísio. Tarcísio. Então, assim, o meu candidato dentre esse rol de postulantes que estão aí gravitando na centro-direita, né? Nós temos aí Zema, tem Eduardo Leite, tem Caiado, tem o Ratinho. Dentre esses nomes que estão gravitando aí, o meu nome, meu candidato predileto, pelas suas condições como estadista,
é o do Tarcísio, eu não tenho dúvida. É o melhor nome que nós temos hoje para enfrentar as dificuldades do momento que nós temos no Brasil. O governador Riedel é favorito na sua avaliação para 2026? Eu acho que sim, acredito que sim. É um nome que está consolidado, um nome que fez entregas importantes, soube se comunicar com a população e hoje ganhou não só o respeito do sul-mato-grossense, mas também de grande parte dos brasileiros. E para Senado, são 2 vagas. Quem o senhor Qual é o favorito aí? Olha, é uma disputa que é o seguinte: primeiro nós temos que saber quem entra nela, né? Quem entra, de que forma entra. Mas é uma disputa que nós teremos um candidato com um certo favoritismo, que é o Reinaldo, né? Que se coloca como candidato, tem o meu respeito, tem o meu voto, tem o meu apoio, e nós temos que entender quem que é esse candidato que vai andar ombreado com ele. Porque ombreado com ele, ombreado com o governador Eduardo Riedel, esse segundo nome ganha muita força. Certamente. Ele ganha muita força. E por isso, hoje existe uma disputa muito grande para ser esse segundo nome. Esse segundo nome. Então, essa é a grande... E vai de esquerda a direita esses nomes. Essa é a grande incógnita dessa chapa. O senhor disputa a reeleição? A reeleição, deputado federal. Deputado, agora a gente vai falar de um segundo tema que o senhor conhece bem, acompanha já há muito tempo, que é a geração de energia fotovoltaica, energia solar, né? O Brasil, ela tem um potencial enorme, está crescendo, mas ainda está muito atrás de países como Estados Unidos, China, Alemanha, Japão. Existe algum impedimento legal, talvez, que está impedindo que o Brasil dê um salto ainda maior? Porque o sol nós temos o ano inteiro. Esses países que eu citei, Japão, Alemanha principalmente, não tem essa quantidade nem a qualidade de sol que nós temos aqui, né? Mas estão bem mais à frente nesse quesito. O que o senhor, na sua avaliação, falta para... Eles tiram lei de pedra. Né? Eu sempre falo, eu visitei a Alemanha, vendo a geração de energia deles. Eles têm baixíssima insolação, né? Eles têm que adentrar ao mar para fazer torres eólicas. Então, assim, é algo que a gente vê o quanto isso é perseguido e o quanto nós temos de abundância no nosso país. E a gente observa o paradoxo que nós estamos vivendo. Nós temos hoje uma capacidade de produção de energia instalada abundante, que nos está dando condições de ser superavitários na produção energética, só que nós continuamos pagando caro num modelo tarifário que nós estamos vivenciando aí, bandeira vermelha nesse momento de inverno, sem ter um planejamento estratégico de Estado para isso. O que nós temos que tratar, e aí é o grande desafio, Henrique, e a sua pergunta é muito pertinente, nós temos que tratar o sistema e o setor elétrico como uma política de Estado que precisa de uma organização total. Não dá para ficar toda hora fazendo remendo para atender o setor das hidrelétricas precisa de socorro. As termoelétricas, se elas não forem ligadas, o setor vai quebrar. Nós não estamos para ajudar ninguém. É interesse do Estado ter termoelétrica para garantir segurança para o sistema? Sim. É importante. Nós vamos ter uma seca severa, o sistema de geração hídrica cai. Nós temos insolação só durante o período de dia, diurno,
né, não tem geração noturna. Nós precisamos da termoelétrica. Agora, nós não podemos servir aos donos de termoelétrica, que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos servindo eles. Ó, nós vamos pagar mais caro porque nós precisamos de vocês vivos. Mas quem está pagando é o cidadão. Quem está pagando é o cidadão. Agora, isso só pode ser pensado se nós tivermos um plano nacional de produção de energia elétrica. Aí produção, fornecimento, colocar todo mundo no mesmo balaio. E se precisar tirar do sistema e trazer isso para a mão do Estado, a termo, só para garantir a segurança, ótimo, que o Estado faça. Ou que crie um fundo dentre todas as gerações, onde ela garante a manutenção, a segurança, o investimento. Tudo bem. Agora, nós não podemos ficar a toda vez que surge uma necessidade, um socorro imediato para aquilo que onera a todo momento o cidadão. E aí é uma distorção danada. Fala, não, porque a energia fotovoltaica é subsídio. Ela goza de um monte de subsídio e isso onera o cidadão. A energia tá... Não, vem cá. Nós estamos num condomínio. É um condomínio. E nós precisamos ter gestão desse condomínio. Não é verdade que a energia fotovoltaica ela onera o sistema. Porque ela paga, né? Ela paga. Agora precisa de um planejamento, precisa estar integrado. O que eu falo? Ah, mas vem cá, Beto, só produz energia durante o dia. E durante a noite, como é que faz? Gente, nós temos a capacidade de ter a maior bateria do mundo para armazenar energia. Que são as barragens. As barragens que precisam ter as suas comportas fechadas, não ter geração durante o dia. Uma geração mínima. Ou uma geração mínima. E converter isso para geração noturna. Nós não precisamos ficar ligado. Ah, mas vem cá. E quando tiver uma seca muito severa e o sistema de armazenamento não suportar tamanha carga? Opa, peraí. Para segurança, aciona. Agora, nós não podemos ficar acionando a preço de ouro, à custa do cidadão, a todo momento, as termoelétricas. Nós vamos chegando ao fim do nosso podcast Política de Primeira, agradecendo ao nosso convidado de hoje, deputado Beto Pereira. Muito obrigado, viu, deputado? E até uma próxima. Fabiano, foi um prazer estar aqui com você, com o Chuto. Gente da melhor qualidade, pessoas que batem um papo muito reto com relação à política, com relação aos rumos. Eu vejo que nós temos e vivemos num estado muito próspero. O Mato Grosso do Sul gera muitas oportunidades. Infelizmente, a gente está convivendo num paradoxo com o país. O país precisava ter um plano estratégico nacional, onde haja aí um capítulo para a energia, onde haja um capítulo para os investimentos em obras estruturantes no país, em logística, em ferrovia, em hidrovia. A gente discute tanta coisa em Brasília que poderia avançar. O licenciamento ambiental, a gente se esbarra nisso. Como se fossem inimigos o desenvolvimento e a preservação. Dá pra gente avançar nessas pautas. Agora, nós estamos meio sem aquele para liderar esse processo. Porque tem que ter uma pauta de governo, né? A pauta não pode ficar só presa nessa agenda de costumes e tem que ser uma pauta desenvolvimentista. É o que eu acredito e espero
que nós tenhamos aí no futuro próximo. Henrique Choto, mais uma. Mais uma conta. Mais uma conta. Obrigado mais uma vez. É sempre uma honra estar contigo aqui. Deputado, muito obrigado. E a você, muito obrigado pela companhia, pela audiência, por estar com a gente aqui no podcast. Reforço nosso recado, nossa propaganda para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos. É sempre um prazer compartilhar esses conteúdos novos com você. Muito obrigado. A gente se despede e eu te espero na semana que vem. Até lá. Página.